Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Dantiele, mas pode me chamar de Dan, e esse é o canal Relatos do Positivo ao Parto, sempre trazendo conhecimento, dividindo experiências e vivenciando verdadeiros milagres. E hoje nós estamos aqui com um relato lindo de arrepiar da Miriam. Ela nos conta verdadeiras assim transformações e milagres mesmo, né? Perante a ciência, a medicina, é de arrepiar. Vamos lá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários se vocês estão gostando, envie os relatos de vocês para mim, para que eu possa contar aqui no canal. E vamos que vamos para mais uma história linda de viver. No início, antes de descobrir que eu estava grávida, eu sentia muita queimação no estômago e sempre achava que era minha gastrite nervosa. Só aliviava quando tomava água com gás. Água com gás é uma coisa que ajuda bastante no início da gravidez, inclusive para enjoo, viu? Água com gás e umas gotinhas de limão. Após um mês tomando água com gás, achei estranho, pois nunca tinha acontecido isso. Resolvi fazer um teste de farmácia. Deu negativo. Continuei sentindo a queimação que só passava com a abençoada da água com gás. Como sempre fui muito desregulada no período menstrual, não notei o atraso. Veio bem pouquinho, sabe? Só aquele marronzinho, aquela borrinha de café, né, que a gente costuma dizer. Mas quando deu um mês e meio de atraso menstrual, repeti o exame de farmácia que novamente deu negativo. Não satisfeita, resolvi fazer o exame de sangue e o resultado deu que era para considerar o exame clínico, ou seja, não deu nem positivo e nem negativo. Às vezes acontece isso mesmo, fica meio que ali na indecisão, né? Não dá nem acima e nem abaixo da quantidade de beta-HCG, que é o hormônio que caracteriza a gravidez, né? Então fica com esse indefinido, assim, né? Foi quando eu procurei minha ginecologista, na época, pelo convênio médico. Resultado positivo de 8 semanas, que é aproximadamente 2 meses, né? 8 semanas são 2 meses. Antes de engravidar, eu tinha feito uma cirurgia de correção de útero, pois eu tinha um diagnóstico de útero septado. O útero septado é um útero que ele tem uma malformação congênita, acontece, né? Dentro da formação mesmo, na formação da Miriam lá na barriga da mamãe dela, acontece tipo, a formação de uma parede que divide o útero fica septado, ele fica dividido ao meio, que impossibilita aí, né, talvez, de desenvolver uma gravidez, porque como que o bebê ele vai se desenvolver, crescer num útero onde tem uma parede dividindo ao meio, né? Então ela foi fazer essa cirurgia. E após a cirurgia, a ginecologista tinha que ter me receitado o tal do ácido fólico, pois seria uma preparação, já que tinha feito a correção do útero septado, justamente para que eu pudesse engravidar. Enfim, não foi preparado nada anteriormente, gente, ó. É importantíssimo o suplemento do ácido fólico, que é onde ele faz o fechamento do tubo neural do bebê, né? Desde a coluninha até a nuquinha, ele faz todo esse fechamento, ele auxilia nisso. Então, até as mulheres que estão querendo engravidar precisam tomar o ácido fólico, e depois as que descobriram a gravidez vão continuar tomando aí por um período, tá? Sempre com orientação médica. Então, vamos lá. Voltando à descoberta da gravidez, minha ginecologista assustada me receitou as vitaminas necessárias para o início da gestação, mas foram receitadas tarde demais. Tive sangramento no começo da gravidez. Resultado, no ultrassom morfológico. O ultrassom morfológico, para quem não conhece, é um ultrassom feito no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Esse ultrassom, ele estuda a morfologia, a formação do bebê, do embriãozinho, né? Se ele tem o coração, se ele tem as duas perninhas, duas bracinhas, duas mãozinhas, se ele tem todos os órgãos em formação, se tem o rim direito, o rim esquerdo, se toda a formação, a morfologia dele está de acordo com o esperado. Ela descobriu que o bebê tinha uma má formação nessa ultrassom.
E o diagnóstico dessa malformação poderia ser desde uma síndrome de Down até uma anencefalia, que é um bebê que não tem cérebro, né? Infelizmente, um bebê incompatível com a vida. Porém, entretanto, todavia, a gente vê casos, eu já vi alguns, né? Já estudei alguns casos que o bebê aí, mesmo sem cérebro, sobreviveu por alguns meses, algumas semanas, né? Mas infelizmente é um diagnóstico bem triste para toda a família, né? Ou seja, poderia ser várias hipóteses de malformação, mas sem um diagnóstico preciso. Pensa num buraco que se abre sobre os pés, com certeza. Porque ele poderia ter, né, uma síndrome de Down, que é uma síndrome completamente assim, que traz uma certa qualidade de vida para o indivíduo, como ele poderia, infelizmente, não vir, né, a ter uma vida longa, né? Realmente é bem complicado. Foi como me senti quando ouvi o resultado dessa ultrassom morfológico, sem show, em choque. Um sonho de ser mãe que estava virando pesadelo de uma gestação incerta. Quando minha ginecologista ficou sabendo, ela me questionou do porquê não acionei ela quando tive o sangramento. Na época, eu fui direto para a emergência de uma maternidade, o qual me indicaram um repouso, pois era indício de que algo estava errado e que nesses casos ela indicava clínicas de aborto. Que horror! Isso mesmo, a ginecologista disse que era para eu tirar o meu bebê. Foi o que me fez buscar outras opiniões médicas, né? Ainda bem, olha que doida. Gente, é completamente, às vezes, normal, assim. É comum, mas não normal, que a mulher possa ter um sangramento no início da gravidez, né? Não que é necessário o aborto, nem todo sangramento acompanha um aborto espontâneo. Ainda bem que você foi procurar outra opinião médica. Deus me livre, hein? Deus me livre dessa médica maluca, gente. O médico que realizou a ultrassom de conformação da malformação me pediu perdão em nome da classe médica, pois devido à falha da minha ginecologista por não ter receitado as vitaminas necessárias, resultou essa malformação do meu bebê. Ele me aconselhou a procurar um médico especialista em gestação de risco pela USP. Professor Ricardo Cavalli que me falou, que me atendeu na época. Fui em busca de uma esperança e lá encontrei o anjo que segurou minha mão até o final. A diferença, de novo, de profissionais humanizados, competentes, que têm ensino robusto, que sabe o que está fazendo. Vários exames de punção de líquido amniótico para descobrir qual seria a síndrome exata da malformação que meu bebê teria. Vários remédios, infinitas picadas de agulha até o 8º mês. Meu Deus! Que até então era uma menina com diagnóstico prévio de mielomeningocele. Mielomeningocele, uma doença genética complicada, conhecida popularmente como espinha bífida. Não sei se vocês já ouviram falar. É quando a coluna do bebê não se fecha, fica um buraco ali, podendo trazer vários problemas, inclusive paralisia e grandes outras questões, muito visto pelas pessoas como algo incompatível pela vida, né? Com a vida, já que o bebê vai ter um buraco na coluna, né? Que coisa, né? Continuemos. Meu médico queria uma segunda opinião de outra especialista de São Paulo, doutora Denise, para uma possível cirurgia intrauterina. Essas cirurgias realmente elas são assim, elas salvam a vida do bebê e a esperança da mãe. É fantástico, é fantástico. Chegando lá, quando a doutora Denise posicionou o ultrassom, de cara ela já me questionou: mas mãe, quem disse que é menina? Olha o tamanho desse menininho aqui. Era um menino. Outro susto, pois até o nome já tinha escolhido, que seria Ana Yumi. Meu marido pulava na cadeira de alegria e falava: eu sabia, meu santo não falha, eu sabia. E eu lá em choque. Ah, é desse jeito mesmo. Imagina, você comprou tudo, já tá no 8º mês, já tá tudo lá rosa e branco. Ai, menino. Meu Deus. O resultado dessa segunda opinião foi que era melhor esperar o bebê nascer para poder realizar a cirurgia nele, pois ele se mexia muito dentro da barriga. E como era uma cirurgia muito delicada, a doutora achou melhor não arriscar e esperar ele nascer.
Até então, não havia feito enxoval nenhum, ai, menos mal, pois ainda esperava o resultado do exame de pulsão do líquido amniótico, que se caso fosse diagnosticado uma de duas síndromes incompatíveis com a vida, o meu médico optou pela interrupção da gestação, e ele me respaldaria perante a justiça para interromper a gestação. Cara, é uma decisão muito difícil, imagina, porque a partir do momento que você recebe, né, a notícia que você está grávida, você já ama aquele bebê. Ou também pode ser que você não estava esperando e você vai amando aquele bebê com o decorrer do tempo, né? Não que aquele amor é arrebatador, eu quero dizer, aquele amor arrebatador de mãe e filho, ele é obrigatoriamente vem quando os dois risquinhos aparecem ou quando você pega o bebê no colo. Às vezes essa entrega, esse amor, ela vem com o passar do tempo, mas no caso dela, que ela estava querendo essa gravidez, todos esses problemas, e ainda talvez ter que tomar a decisão de interromper a gravidez, realmente uma mulher de muita, muita coragem. Entrei na 36ª semana de gestação. Ela já estava no 9º mês, né? Meu obstetra, o professor Dr. Ricardo, marcou a cesariana para ser realizada com 38 semanas para a segurança do meu bebê. Por quê? Porque ultimamente, né, são marcados as cesarianas eletivas, né? Eletivas quer dizer com hora marcada, com dia marcado. Elas são feitas a partir de 38 semanas, onde o pulmão, teoricamente, está completamente em perfeita formação, o bebê estará mais pronto para vir ao mundo, né? Aqui, no caso dela, realmente não tinha como ela optar por um parto normal, né? Ela mal sabia se o bebê ia viver. Então, marcou a cesariana para ser realizada com 38 semanas, para a segurança do meu bebê, que tinha diagnóstico de, né, mielomeningocele, que é a tal da espinha bífida. E que por parte da coluna, e que a parte da coluna dele que estava aberta devido a essa malformação estava protegida por uma bolha. Ficou uma bolha mesmo, uma película assim, ó, com toda a inervação dentro. E para não correr o risco de romper essa proteção, a cesariana seria o melhor passo para o nascimento seguro do meu bebê, com certeza. Como que um bebê com uma bolha protegendo toda a parte nervosa da coluninha dele, exposta para fora ali dos ossos, dos músculos, e eu passar no canal de parto, né? Não teria jeito, então seria um critério mesmo de cesariana. Data marcada. Correria para preparar o enxoval de última hora, berço, roupinha, fralda, tive ajuda e apoio importantíssimo da minha família até hoje. Chegado o grande dia, 4 de janeiro de 2017, às 7 horas eu entro no centro cirúrgico. Sentada na maca, posicionada para anestesia, tomei a primeira picada na coluna. Mas quando o médico foi aplicar a anestesia, só para adormecer, fui posicionada para o início da cesariana, acesso venoso feito, ansiedade, respiração funda, e veio o aviso do médico: vamos começar a cesariana. Consegue perceber o quanto é difícil uma cesariana? A sensação, uma sala fria, uma sala gelada, um monte de gente que você não tem intimidade, por mais que você tá com a sua equipe, todo medo, ansiedade, que já envolve uma cirurgia desse porte, ainda mais no nascimento do seu filho e ainda mais no nascimento do seu filho com um diagnóstico tão importante e tão, ao mesmo tempo, tão difícil de se aceitar e de não saber, né, o que vai acontecer daí para frente. Guerreira demais. Senti o médico cortar as 3 primeiras camadas. Gritei de dor e disse que estava sentindo ele me cortar. Meu Deus! Foi quando o anestesista optou em me dar uma anestesia geral. Apaguei com lágrimas nos olhos de dor. Ouvia tudo, mas não via nada. Ouvi o chorinho do meu bebê, mas não ouvi nascer. Oh, meu Deus! Acordei na sala de recuperação com o anestesista e o meu marido me chamando para acordar. Queria perguntar ao mundo, mas não conseguia falar, eu só ouvia. Só conseguia chorar ouvindo o anestesista relatar como tinha sido a cesariana, que ocorreu tudo bem, apesar de eu ter sentido as dores dos cortes iniciais. Que coisa, né? Ela é resistente à anestesia.
nesses casos acabou tendo que optar pela anestesia geral, mas não é algo comum, viu, gente? É algo bem específico. Fui pro quarto, depois da visita do professor Ricardo, fui conhecer o meu bebê na UTI NEL. Pequenino, cabeludo, deitadinho de bruços com uma faixa de gaze enrolado ao redor do corpinho para proteger a fina camada de pele em forma de bolha que protegia a inervação da coluninha aberta dele. Alívio, preocupação de como seria. Quando veio a outra equipe médica da pediatria solicitar minha autorização para uma cirurgia no meu bebê, pois ele havia nascido com o ânus imperforado. Além disso, além da coluninha que não se fechou, ele havia nascido com esse problema. O ânus dele não tinha o buraquinho, né? Ele tinha um ânus imperforado, como que ele faria cocô? Oh, meu Deus! Ou seja, sem a abertura do ânus, bateu o medo e a incerteza de tudo. Ele não tinha o bumbum formado devido a essa má formação, que não era só a mielomeningocele. Foi muita informação em poucas horas de pós-cesariana. Ainda corria risco de vida, mas só restava eu confiar em Deus e na equipe médica que acabava de assumir a responsabilidade de salvar a vida do meu bebê. Essa foi a primeira cirurgia do meu filho. Cara, que mulher corajosa, que fé. Foram 22 dias até tudo se ajustar, se ajeitar dentro da nova realidade, da nova normalidade que a minha maternidade me trouxe. Até a alta hospitalar total, foi uma longa caminhada até hoje, depois de 8 cirurgias, o começo de uma longa vida cheia de vitórias. Graças a Deus, hoje meu bebê guerreiro tem 6 anos, está na primeira série, por enquanto na condição de cadeirante, pois fé de mãe nunca acaba, né? Ele ainda vai andar. Consultas mensais, exames, fisioterapia, e assim meu guerreiro vai vencendo cada batalha. Muito obrigado, Dan, pela oportunidade de dividir o meu relato com você. Espero poder ajudar outras mamães. Fé em Deus que tudo nessa vida dá certo e tudo nessa vida passa. Gente, olha que coisa linda. Eu choro. Que coisa linda, gente, para inspirar vocês que não é uma sentença de morte, não é uma sentença de que ele não possa rir, se divertir, brincar. É um menino muito especial, é um menino lindo, né, que eu pude conhecê-lo e ele realmente é uma luz, assim, na vida de quem conhece, na vida de quem passa. E muito obrigado por compartilhar o seu relato, por trazer aqui para nós e para tantas outras mães que às vezes recebem um diagnóstico desse, a possibilidade de que há esperança e de que há a vitória, né? A vitória que tudo dá certo no final. Muito obrigado, que Deus e a espiritualidade maior abençoe você, seu pequeno, que você continue sendo essa excelente mãe que você é, viu? Muito obrigada. Gente, esse foi o lindo relato de hoje, olha, de arrepiar até os cabelos que não nasceram. Que coisa maravilhosa. Então, eu quero que vocês mandem os seus relatos aqui para mim, vou deixar o e-mail na descrição desse vídeo para vocês mandarem para mim por e-mail, para que eu possa compartilhar a sua história de vida com outras mamães, tá bom? Não importa a via de parto, não importa como que aconteceu. Se você, infelizmente, teve um trauma, a gente vai orientar outras mães para que não vivam esse trauma. Se você teve um milagre, a gente vai mostrar para outras mães que esse milagre existe. Vamos contar, vamos alimentar o nosso canal, manter ele vivo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!